equipamentos que nós temos aqui disponíveis realmente são equipamentos que a gente gostaria muito que fosse bem melhor, mas é o que nós temos disponível. E infelizmente aconteceu esse pequeno problema no áudio, mas é o mesmo equipamento que nós estamos realizando os demais debates que aconteceram durante a semana, desde a semana passada. Então, conseguimos aqui organizar o problema que tem acontecido no microfone do aparelho, né, receptor. Então, pedimos que todos fiquem atentos e estamos retornando. E para que não haja nenhuma perca, a gente tem um horário já avançou, infelizmente, né, nessa tentativa de recuperar. Quero pedir apenas para os candidatos 3 minutos para que vocês possam resumir a apresentação de vocês, porque não deu para ouvir na primeira tentativa. 3 minutos, Mozaniel fala, 3 minutos, Araújo fala, vou estar marcando o tempo, ok? E em seguida nós já damos continuidade ao debate para o segundo bloco, que são de perguntas entre candidatos. Pode? Pode, Mozaniel, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bom? Queria pedir desculpa também aqui por essas falhas, né, que aconteceu. Queria parabenizar mais uma vez meu amigo Marujo, está aqui presente. Queria parabenizar aqui a instituição por colocar em pauta, né, nossa cidade de Guamaré. Queria mais uma vez deixar registrado que está faltando 2 candidatos aqui, né, que em Guamaré se coloca 2 candidatos e candidato a prefeito, Mozaniel, Marujo, Viva e Hélio, né? E nesse momento não tiveram respeito com a população, né? Poderiam estar aqui informando, né, o que tinha de projeto, o que tinha de pensamento. Oi? Microfone? Obrigado. Oi. Pode ser então? Não, continuando, né? Acho que estava todos escutando. Captou. Registrar a falta dos outros candidatos, e principalmente do candidato do PMDB, que há 16 anos está à frente de um grupo da nossa cidade, na qual deixou uma cidade que ganha 2 bilhões de reais, quase 1 milhão por dia, ele recebeu no período dele, de uma forma lastimável. Nossa cidade, Guamaré, meus amigos, ela sofre uma desigualdade enorme. É um governo voltado para as famílias, em detrimento da desigualdade social. Uma cidade também que tem muito potencial, e tanto Mozaniel como Marujo certamente vai conversar um pouco sobre isso. Mas repetindo o que eu falei no início, eu sou Mozaniel, sou filho do saudoso João Pedro Filho, papai foi prefeito pela cidade por 3 vezes, foi um grande cidadão da nossa cidade. Todas as casas que eu entro, em todas as casas tem uma história de João Pedro Filho, uma pessoa pautada na administração de gestão para o povo, para quem realmente precisa de uma política mais próxima e pública, né? Ele foi detentor de muitas obras, e de lá para cá, nossa cidade mudou-se de gestão, mudou-se também de... Pode tirar o microfone, fica melhor. Cuidado com o microfone. Mudou-se também de receita, né? Nossa cidade passou a receber uma receita astronômica, cerca de 2 bilhões de reais, e problemas que persistem até hoje, há 18 anos, ainda existem. Nossa cidade falta água, né? Um sistema de falta d'água até hoje. Até hoje, a única doutora que se tem um pouco de água na cidade é a doutora da época, de João Pedro Filho. Foi planejada para um período, para uma quantidade de habitação de cerca de 6 a 8 mil pessoas. E o tempo passou, o dinheiro entrou, mas não foi feita a ampliação, né? Então, o desafio meu, o desafio de Marujo, caso eleito, daqui a 5 dias, é enorme, né? É enorme, porque nossa cidade foi devastada. E sou formado na UFRN, repetindo, sou engenheiro civil, e faz tempo, Para não usar o microfone? faz 12 anos que eu estou apresentando propostas e um plano de governo para a nossa cidade. Toda a vida, Marujo, eu sou candidato, eu faço questão e digo aos meus amigos, sabe, eu só vou candidato se todo o plano de governo e o pensamento que eu tenho para a cidade, ele seja colocado no papel e assuma compromisso com cada cidadão, né? Aí tem pessoas até que
que ficam soltando piada, né, sobre as pessoas que falam do projeto e tudo. Mas isso aqui é o futuro deles, né, é o futuro do que não aconteceu. Muitos jovens de 18 anos não têm esse futuro realizado, e os daqui, para ter esse futuro, vai precisar mais de 18 anos. Então, eu queria agradecer aqui a todos que estão aqui presentes. Em algum momento aqui vai poder fazer algumas perguntas para interagir mais sobre o nosso projeto. E dizer que nossa cidade precisa agora pensar na solução. Não é mais uma cor, ou número, ou números. Nossa cidade tem que começar a pensar no que ela quer de fato de mudança, né? E para isso, então, estamos aqui 2 candidatos que se apresentaremos aqui para vocês. Valeu, pessoal. Meu nome é Mário Antônio, mais conhecido como Marujo dos Projetos. Por quê? Porque faz muitos anos que eu venho também oferecendo projetos à população, mostrando, dizendo como é que funciona, dizendo como é que faz. E, na realidade, nós sabemos que o Guamaré atrasou realmente no tempo. Os investimentos sustentáveis foram deixando de lado. Por exemplo, o royalty da Petrobras, ele era para ser aplicado em infraestrutura durante um bom período. Depois, o governo federal mudou a lei dos royalties e ele seria aplicado exclusivamente na educação. Então, hoje nós poderíamos ter jovens, eu vou criar um FIES municipal, FIES de torno de R$1.000, que é um financiamento de faculdade, onde nós podemos ter jovens nas faculdades. Mas há muito tempo que a gente já podia ter nossos próprios médicos, há muito tempo que a gente poderia ter profissionais da área. Por exemplo, a minha filha tem 20 anos e ela nunca viu uma plataforma, ela nunca entrou no polo industrial. Você lá tem um compressor que manda gás para Recife, manda gás para Fortaleza. Você tem um supercomputador que você abre uma válvula de uma plataforma lá em Fortaleza. Você monitora uma plataforma lá em Aracaju via satélite. E os meninos nunca entraram no polo, entendeu? Isso nós podemos ter um turismo industrial. Na verdade, eu falo muito de turismo, mas a gente sabe que existem projetos. Eu vou investir no projeto de criação de pilar em todo o município. O negócio é que o turismo ele traz o dinheiro vivo na hora. Na hora que o turista chega, ele já gera dinheiro ali na hora. Uma vez eu fiz um turismo para o Peru, aí eu fui em 3 cidades. Fui em Cusco, fui em Puno, que foi uma conferência lá, que nós temos até umas gravações, e tinha uma viagem para Machu Picchu, que é uma cidade onde tem aquelas grutas, aquelas coisas e tal. Então, olhando nisso, eu pude ver que a gente pode ter um turismo integrado entre Barreiras, Diogo Lopes, Galinhos e Guamaré e Pedro Avelino. Por exemplo, Pedro Avelino já foi um grande centro administrativo quando tinha ferrovia. E quando eu fui lá, aí eu peguei a caminhonete, saí andando e eu vi a linha de ferro de Afonso Bezerra para Pedro Avelino. Então, se os caras botarem uma locomotiva ali, está puxada para o trator 4x4, com vagões de forró, vagões da tapioca e tal. Você vai ter um destino lá. O presidente Epitácio Pessoa teve em Pedro Avelino. Pedro Avelino é a maior quarta cidade do estado em território geográfico. Então, isso é história, que se a gente organizar essas cidades, Jandaíra tem grutas. Se você botar um balneário em Jandaíra, lá tem águas termais em Jandaíra. E os caras entulharam as cavernas que tem lá, entendeu? Então, nós podemos desenvolver um turismo. Você vai em Nazaré, em Portugal, uma fila maior do mundo, chega lá, uma sardinha dentro do pão 5 euros, igual a sardinha de Diogo Lopes. E a gente pode ter isso em Diogo Lopes. É por isso que eu quero fazer aquela estrada de Guamaré para Diogo Lopes, que são só 12 quilômetros, num plano, numa PPA, parceria público-privada, né? É uma PPP. E a gente fazer aquilo, isso vai alavancar o turismo na nossa região, sem falar nas plataformas, que tem 2 plataformas que vão ser agora desativadas, e eles vão lá e arrancam. Eu já trabalhei, da pena, vocês vão lá, arrancam aquela plataforma, mas você já imaginou o turista indo lá mergulhar nas estruturas submarinas de uma plataforma com um ecossistema show de bola? Então, pessoal, eu estou candidato a prefeito para desenvolver realmente a sustentabilidade e o crescimento do nosso município. Ok, vamos passar para o segundo bloco. Segundo bloco ele é realizado com as perguntas dos candidatos entre si. Temos 2 candidatos presentes, então o Daniel inicia, conforme o sorteio, 2 perguntas para o candidato Marujo, que terá o seu tempo de resposta e o tempo de réplica de Mozaniel e o tempo de tréplica, que é de Marujo, ok? Então, 12 minutos para elaborar uma pergunta, 3 de resposta, mais 3 de réplica e 2 minutos de tréplica, ok? Então, Mozaniel pode iniciar com a sua pergunta ao candidato. Tá bom. Mas já ontem à noite, eu fiz uma visita ao jovem lá em Guamaré. E
bate-papo tinha 3 jovens conversando e a gente estava falando sobre educação. E nesse momento tinha uma jovem que, em virtude da família estar estruturada, ela passou numa faculdade em Natal, no Enem, e a família, com muito esforço, conseguiu fazer com que ela chegasse a Natal, ficou lá em Natal na casa de um colega e conseguiu o curso. E o outro jovem que estava próximo a ela, né, falou: Rosanel, eu também passei por 3 anos consecutivos na faculdade, mas infelizmente, pela minha falta de estrutura familiar e falta de amparo e incentivo do poder público, eu não pude ir para Natal realizar meu sonho de se formar em um curso de graduação. E nesse meu plano de governo eu tenho uma proposta que não foi nem feita por mim, foi feita por muitos cidadãos da nossa cidade, que seria um grande amparo nesse primeiro momento, nesse primeiro momento de desestruturação que a nossa cidade tem, que é a criação de uma casa do estudante em Natal, isso vinculado a um programa de bolsa de estudo. Isso não para estudantes vinculados a parentes de políticos ou conchaves políticos, mas sim aos verdadeiros cidadãos da nossa cidade, aquelas pessoas que estão lá em Marizeiro, no Morro do Judo, em Lagoa Seca, que tem muitos alunos ali que sonham em ser alguém, mas infelizmente por estar numa cidade que poderia dar todo esse amparo, não consegue chegar. O que você acha desse projeto? Se você também tem projetos parecidos nessa linha? E era isso, gente. Eu tenho sim. A gente sabe que a educação é a base fundamental de tudo, qualquer progresso, não é? E na verdade eu já tenho o FIES municipal, que é uma bolsa que você vai ter um convênio com o banco, o cara vai ser cadastrado, ele vai receber o dinheiro via banco, não é? É um fundo de financiamento de faculdade de R$2.000. A princípio a gente já vai dotar para 100 jovens na faculdade, não sei se Guamaré já tem, alguns que estão em andamento já são contemplados. Então a gente vai fazer um mapeamento, é só 200 mil, você pode só 200 mil. Entendeu? A gente vai contemplar isso aí. Eu não concordo com casa de apoio, isso já está comprovado que não funciona, porque vira uma coisa que não dá certo, sabe? O cara faz o que quer lá tem problema com o namoro, lá tem problema com muitas coisas, com casa de apoio, casa do estudante, essas coisas, eu não concordo, eu não investiria nisso. Eu investirei mesmo no financiamento, para que o cara possa até pagar o próprio aluguelzinho dele, ter a ajuda de custo dele lá, não é? Então a gente vai fazer um levantamento, a princípio o valor é esse, mas a gente sabe que existe dinheiro para a gente fazer uma aplicabilidade bem maior. E quando a gente aplica no FIES, o que é que acontece? Esse financiamento, ninguém pode dar dinheiro público, a gente não pode estar saindo dando dinheiro público, mas você vai financiar e o cara vai voltar empregado para pagar. A gente elimina questões, o cara já está devendo. Então ele vai devolver o dinheiro ao município para que outros alunos possam ser contemplados com o retorno desse dinheiro. O FIES municipal, do governo federal também tem isso aí. Então, assim, nós vamos fazer esse investimento, não vamos deixar ninguém de fora e ainda vamos abrir oportunidades para aqueles que serão contemplados. Quanto a determinados alunos que devam ir a Natal e vir, em vez da casa de apoio, da casa do estudante, eu pretendo comprar um ônibus executivo de 50 passageiros, para se o ônibus da Cabral vai todo dia, o nosso ônibus virá também. E aí a gente vai ter esse outro programa para pessoas que, por exemplo, que não podem ficar em Natal, que não podem permanecer em Natal. Então o nosso investimento na educação, a princípio, esse é só o começo. Nós vamos fazer eu quero fazer 3 escolas de ensino fundamental dentro do município. Nós temos 18 ônibus a 80 mil, isso é bom de matemática, a 8 mil por mês. 10 ônibus dá 80 mil por mês, então dá 960 mil reais por ano em ônibus que pega o menino que ele volta com fome e tal, entendeu? Se você pegar 1 milhão de reais, você faz uma escola organizada, talvez até com tempo integral, que tenha café da manhã. A gente tem essas disparidades em Guamaré muito grande, entendeu? E eu quero aplicar todo e qualquer centavo na saúde, sem falar no intercâmbio que a gente quer fazer. A gente tem uma parceria com Portugal, existe amigos lá em Portugal, inclusive um ex-prefeito lá, e a minha filha participou do intercâmbio desse, ela teve numa casa de menores lá, ela foi ser voluntária, então veio jovens. Ok? 3 minutos, mais 3 minutos. O meu projeto da Casa do Estudante, né, ele foi um pedido da população há tempo, que clamam por algum apoio e incentivo do poder público.
Eu queria aproveitar e falar da Casa Estudante, que é um programa vinculado com o Bolsa de Estudo, que nós vamos desenvolver. Eu queria deixar registrado também para esses estudantes que devem estar nos assistindo agora, inclusive aqui do IEF, que muitos já se formaram, mas quando chega na sua cidade de volta, ele não tem sequer perspectiva de emprego ou perspectiva de projetos que façam com que eles sejam incluídos. Pessoal, cidadão de Guamaré, a nossa cidade, com tanto potencial, no lugar de a gente importar pessoas para estar conosco, tentando nos ajudar, nós estamos exportando jovens. Quantos jovens aí que saem de Madalena do Benvida está indo para Santa Catarina, 6.000 quilômetros, onde nossa cidade era para estar nesse momento, fazendo isso, fazendo projetos de educação, né, usando desse plano de projetos para mudar a vida dos jovens, capacitando, qualificando. O que aconteceu? Muitas mães aí estão chateadas porque mandaram um filho para Santa Catarina e todos os dias, praticamente, os filhos falam com a mamãe, eu pensava que era isso e não é. Praticamente um trabalho quase que escravo lá em Santa Catarina. E Guamaré é uma cidade que recebe 1 milhão por dia, chegou a esse ponto. Então, assim, o futuro de Guamaré não é exportar jovens, não. É capacitar, qualificar e fazer com que a cidade abrace o jovem para que ele seja livre, né? Porque a não prioridade dessa gestão de 16 anos não é a educação, porque eles querem que a população continue com uma viseira cega, que não consiga enxergar que o voto é para ser uma forma livre, uma forma de expressão livre, e não um vínculo que tem que ser marcado por uma foto, que tem que vestir um acordo de todas as formas para ir para um comício. Tem famílias que dizem, eu tenho que ir, mas eu tenho que deixar minhas 2 filhas recém-nascidas aqui na casa, porque senão eu perco o emprego. Será que é isso mesmo o futuro da nossa cidade? Então, assim, projetos louváveis de educação, né, de amparo, e não é amparo aparente de políticos. As políticas de educação e de formação de jovens têm que ser para a população, para aqueles que não conseguem um amparo estrutural em termos de incentivo e de apoio. Então, todos esses projetos que nós falamos aqui, eles são vistos para um coletivo. E daqui a 5 dias, esse análise tem que ser feito, não é por mim, nem por Marus, não. É pelas famílias, pelas pessoas que estão começando a perceber que se nossa Guamaré não mudar agora, o futuro dela é muito incerto, é muito obscuro. Então, pessoal, assim, tudo isso que vai se falar, tanto nesse debate, como também nas casas, durante todo esse tempo, é importante que você não comece a levar, eu não vou votar naquele candidato lá, porque no lugar dele levantar a mão direita, ele levantou a mão esquerda. Não é isso. E assim que é um dia que você vai ter que perceber que a sua situação de vida está de uma forma, se você quiser ter esperança de um dia ser melhor, você tem que pregar uma mudança. Não pode ter medo de mudar. A mudança é necessária em muitas coisas na vida. Ok, candidato Marus tem 2 minutos de tempo. No caso, eu não faço pergunta, Não, você precisa dar resposta. Sim, como eu ia falando, né? Nós queremos trabalhar com coisa grande. Eu pretendo implantar o inglês incentivo, não é o verbo topi que tem na escola. Nós queremos trazer o cenário para o Guamaré, nós queremos implantar que os jovens falem inglês de verdade, porque nós temos um potencial muito grande, principalmente no Parque Eólico. Hoje eu tenho um técnico no Parque Eólico. Conheço um cara que veio lá no Torso, falei, interpreta aqui, entendeu? Eu sei o que a gente está falando. Agora, falando sobre a questão do intercâmbio, que minha filha falou, que minha filha participou, veio um jovem da Alemanha, foi da Espanha, um jovem de... Quando foi, Cecília, dos 3? Colômbia e Argentina. Colômbia e Argentina. Da Colômbia. Então, esse jovem, como é que funciona? O jovem vem de lá, é tipo um turismo, não é? Familiar, ele vem para sua casa. Você vê um assistente social, vem um cara que faz tudo e que olha a qualificação da sua família. Então, o filho do cara vem para a sua casa, passa 30 dias, ele conhece, ele faz um tour, ele interage com você. Aí depois você vai mandar alguém para a casa dele. E aí a prefeitura entra com uma passagem, entra com um passaporte, o pai dá a mixaria para ele ficar lá, e lá ele tem café, almoço e janta. Quando esse cara bater no intercâmbio desse, ele já vai voltar vendo o mundo de forma diferente. Quando ele for lá, ele já vai lá no primeiro mundo, quando ele voltar, já vê. Então nós queremos implantar isso. Quero implantar de forma integral a educação de uma maneira que os jovens comecem a se interessar por estudo, mas a maior perspectiva é encontrar um emprego. Ou a renda, porque existe o emprego e existe a renda.
E você com renda pode até ganhar mais do que a empresa. Você pode ganhar 1.200 na prefeitura e pode vender tapioca com peixe frito, ganhar R$ 2.000, R$ 3.000. Eu vi um menino, um jovem, que botou uma barraquinha ali no muro imprensado, de frente ao Hotel Ouro Negro, e ele estava todo comerciante virando para a Maré, vendendo Guaraná, algumas coisas. E o que é o serviço que ele está prestando lá, a qualidade que ele tem. Então, eu quero investir na educação de forma integral, de forma forte, inclusive com premiações. Ok, candidato. Ok. Obrigada. Segunda pergunta, de Bozaniel para o candidato. Você faz a segunda pergunta para ele. Marujo, nós tivemos um convite, né, pela cooperativa lá em Água de Baixo, e antes da minha presença, você que estava conversando um pouco com os agricultores de lá. E nós recebemos uma cartilha, né, com várias reivindicações. E o meu discurso lá, as palavras para aquela associação e para o agricultor da nossa cidade, foi dizer que toda aquela planilha de coisas totalmente necessárias já era para ter sido realizada há bastante tempo. E o que me deixou triste também foi que a nossa sociedade, ela, no lugar de começar a perceber que tudo aquilo que foi colocado na planilha tem que ser vista e analisada na escolha agora, no dia 5, agora domingo, ela apenas fica sendo uma parte só documental. Por que eu falo isso? Porque faz 16 anos que essa então gestão, que recebeu repetidamente 2 bilhões de reais, deixou-se de não fazer. Né? E usa-se do poder da empregabilidade da prefeitura. O que é que nossa cidade Boa Maré hoje? Boa Maré faz com que a única fonte de renda de um pai de família seja o apadrinhamento de político na máquina pública. Porque a nossa cidade não gera emprego, não gera renda, não dá perspectiva de mudança de uma família para outra, a não ser pela política. Então, assim, nós tivemos, você assinou o acordo, eu também assinei, e a gente percebeu, nós também nos percebemos que a agricultura da nossa cidade, ela tem um grande potencial, tem pessoas já querendo trabalhar com a agricultura familiar, só que ela não tem o básico, ela não tem a retirada da água para projetos que façam com que aquelas famílias consigam mudar. No nosso plano de governo, nós temos tudo aquilo que a cooperativa falou, né? Incentivo à perfuração de poços, projetos de irrigação para fazer com que exista uma demanda, né, de compra direta da prefeitura e do poder público. Fala um pouco também sobre a agricultura, como é que você acha, como é que você está achando a agricultura? Nós temos um polo muito grande de agricultura, mas ele está arquivado, como você falou. Nossos agricultores não têm perspectiva porque não tem água. A gente tem poço, nós temos uma média de 92 poços furados em todo o município. Poços que foram furados pela prefeitura, poços que a Petrobras furou. E nós vamos interligar esses poços, nós vamos incentivar todos os agricultores a começar a produzir. Eu trabalho muito com a questão da gestão pessoal. Eu sou muito cooperativa. A cooperativa vai ter a função dela, eu explicar da cooperativa. Eu vou ajudar o agricultor e o agricultor ajuda a cooperativa. Eu não vou botar dinheiro em cooperativa para dar para o agricultor. Eu vou botar dinheiro no agricultor e ele cuida das questões sociais da cooperativa dele. Então, eu vou investir fortemente na produção de tilapia, porque a nossa água permite isso. Vou investir na agricultura familiar, irrigações grandes, em parcerias com eles, financiamento no banco. Eu vou repetir, a prefeitura não pode dar dinheiro, mas a gente pode emprestar e o cara pode devolver, e ele mesmo se torna livre pela própria autonomia e produtividade que ele conseguir. Nós temos uma ótima florada, nós podemos bater Jandaíra. Jandaíra é o maior produtor de mel do Brasil. Como é que se diz aqui, perto do Alto do Rodrigo, Pendências é o maior produtor de camarão, mas a gente tem terra devolutas em Boa Maré, a gente está em negociação agora para uma estrada que vai se fazer, que dá para fazer mais de 20 viveiros de 5 hectares, nós vamos ter toneladas de viveiros, onde jovens vão aprender a criar camarão, e eles vão ser acionistas do projeto e produzir camarão. Inclusive a gente pensa em botar camarão na merenda escolar, que não existe no mundo, né? Camarão na merenda escolar, igual a Maré vai existir camarão na merenda escolar, que dá para a gente botar 100 gramas de camarão a 90 centavos em real lá na merenda escolar. Pelo menos uma vez por semana vai ter camarão na merenda escolar, no município todo, porque nós somos produtores de camarão e poucas pessoas comem camarão. Eu conheço um menino lá dentro dos assentamentos que nunca viu a maré, nunca viu o mar. Eu conheço um menino hoje, todo menino que eu conheço, você sabe nadar? Você sabe nadar? Sei não. Nós vamos criar
um sistema integrado no esporte onde todos os meninos vão aprender a nadar, mas é todos os meninos que vão aprender a nadar. Entendeu? O esporte. Então, a área do esporte é muito abrangente. Agora, na agricultura, eu pretendo que todos os agricultores que têm produção, que abram seu próprio CNPJ. E ele vai gerar o próprio imposto dele. E ele vai, por exemplo, o cara que vende leite, ele pode ter a própria centrífuga dele, ele pode ter o próprio saquinho dele, leite do vaqueiro lá, a marca dele. Eu quero fazer com que eles sejam empreendedores. E não que o cara, o estranho, venha, o atravessador venha e compra a produção dele todinha, compra um litro de mel a R$8 e vai vender por 25 lá na Jandaria ou fora. Nós queremos criar todas as marcas. Eu fui lá em Portugal. Quando eu cheguei lá em cima do prédio de 20 andar, o cara tinha uma criação da abelha. E o próprio mel, e o turista ia lá e pegava o favo de mel lá. Então, essas coisas são possíveis de fazer. E eu vou investir no agricultor. O agricultor de Guamaré é sofrido. Só concluindo. Ali no assentamento Marizeiro, eu conheço alguns agricultores que produzem espinafre, rúcula, verdura nobre. Nós temos um clima extraordinário, nós temos água boa e nós vamos investir nessa produtividade. Os agricultores terão vez no governo do Marujo. Ok, Rosaniel, com 3 minutos de réplica. Então, pessoal, nossa cidade, ela é rica em muita coisa. Uma grande receita. Então, eu puxei o assunto da agricultura porque eu sou filho de agricultor e também sonho em que nossa cidade consiga que muitos agricultores se sintam bem nos seus lotes com uma agricultura sustentável. Mas o que eu vi visitando a cidade por 5 vezes, por 12 anos, é que esse agricultor foi abandonado. Os postos que Marujo chegou a relatar aqui foram feitos por gestões de 16 anos atrás. Aí lá em Lagoa de Baixo, acho que tem cerca de 4 postos, e não existe manutenção, não tem um trabalho focado da Secretaria de Agricultura entre reposição de bombas, não, um apoio constante ao agricultor. Santa Maria do mesmo jeito, o Marizeiro do mesmo jeito, Santa Paz da mesma forma, ou seja, o poder público ele não chega com ações para fazer com que a vida do cidadão ela consiga mudar. Sabe o que acontece hoje, Maurício, na nossa cidade? O porquê da tão falta da água que está existindo há muito tempo. Existe um cartel no Itaúti há 16 anos. Há 16 anos não consegue furar um poço para solucionar problemas de falta d'água em conjunto, para solucionar problemas de falta d'água em lotes, para que as pessoas, outros produtores não façam igual a Elias, que recentemente teve quase 40 toneladas de melancia vendidas, todo mundo achava que era o poder público, mas não, uma pessoa privada que conseguiu fazer isso. Então, população, a não solução de muitos problemas, ela está pelo sistema de 16 anos, que cegou muitas pessoas, e daqui a 5 dias está no momento que todo mundo abriu os olhos. Existe um cartel de carro-pipa da nossa cidade, da qual impede a solução da falta d'água debaixo do meio, de Salinha da Cruz, de Lagoa Seca, de Guamaré. Enquanto não colocarmos gestores que se preocupem em ajudar a melhorar e a solucionar problemas que estão persistindo na nossa cidade há muito tempo, nossa cidade vai continuar à mercê da sorte. Então, é uma política de solução de problemas, solução de uma agricultura sustentável, solução de uma falta d'água nesse lote e também me comprometo com a cidade em lutar do dia 1º de janeiro até o último dia do mandato pela solução definitiva dessa falta d'água. E é importante que se diga que a solução não é só ir lá na CAER e bater aquela foto. O prefeito visita a CAER e diz que vai solucionar a falta d'água. Não é isso. Guamaré não precisa mais disso. Entendeu? Olha esses outros prefeitos aí, eles batem a foto e passam os 4 anos sem tentar realmente furar um poço, construir projetos de irrigação, nem sequer em um conjunto. Rapaz, já que esse conjunto está isolado, não tem água, vou fazer um poço aqui, vou fazer uma caixa d'água aqui, só para construir. E vou solucionar o problema pontual disso. O que a CAER está fazendo para o Guamaré, que o Guamaré ainda não teve para a CAER uma solução definitiva? O que é que falta água? Vamos dar água. Agora, se você não solucionar, no dia, o abastecimento de água de fora. Pegando o gancho aqui da CAER, na verdade, a minha decisão, uma vez eleita, é correr com a CAER de Guamaré. Eu falei isso na audiência de salinizador. Eu disse que salinizador seria um tipo de elefante. Eu tenho falando no palanque com Mano Moraes, Ednoi, aqui do lado,
falando que a Caerne não era, inclusive eu vou botar esse vídeo essa semana na mídia. Então, por que eu digo que a Caerne tem que sair de lá? Porque ela não tem o que produzir, é só uma empresa de logística. E você pode municipalizar a água, eu vou municipalizar a água de Guamaré. Na verdade, a água de Guamaré é roubada. E a doutora que o seu pai fez, ela suporta 20 mil pessoas. A água é roubada. Sertãozinho, Alcanó, Coab, ela é rateada. E aí os caras dizem, não, porque a doutora não suporta. Então passa o dia todo chegando a água do Guamaré, porque ela não se honra. Problema, entendeu como é que é? A água era, quando foi conectar lá em Macau, o Flávio falou assim, vai conectar, mas vai ter que atender a nossa demanda também. E aí passou o Guamaré com 7 mil habitantes naquela época, tinha uma demanda conceituada. Mas quando passou com os 14 mil, que interligou o Baixa do Meio, então a cidade caiu na produção de água. Mas nós temos água. Se fizer uma escala, um dia uma comunidade de Macau, Guamaré, outro dia uma comunidade de Macau, Baixa do Meio, outro dia uma comunidade de Guamaré, Baixa do Meio, a gente já vai ter uma melhora na água. Então a gente vai municipalizar a água, vamos ativar os postos, fazer caixa d'água em todas as comunidades, acabar com essa história de água nas costas. Pode ter certeza que é possível, nós vamos fazer isso. Nós teremos água no município. E, reiterando a história dos carros-pipa, é uma grande verdade, eu sei, conheço de perto. Então nós queremos, a gente está debatendo questões sociais, pessoal, da nossa comunidade e mostrando aqui a nossa capacidade de gestão. Então, meu interesse é ver uma Guamaré desenvolvida e eu tenho condições, estou preparado ao longo de todos esses 50 anos, porque eu passei 4 na Marinha lá fora, mas voltei para Guamaré, né? Estou preparado para governar essa cidade com a participação da população. É por isso que eu vou implantar o orçamento participativo, que é uma outra coisa interessante, que existe nos países do primeiro mundo. Por exemplo, o orçamento participativo, você designa dinheiros para a comunidade. Quilombo, 200 mil, Lagoa Seca, 200 mil. E a população escolhe o que quer, e aí a prefeitura executa o que eles querem. Por isso que se chama orçamento participativo. Nós vamos implantar isso também no município. Ok, dando seguida a esse segundo bloco, agora o candidato Marujo tem direito a 2 perguntas direcionadas ao candidato Mozaniel. Pode fazer sua primeira pergunta e em seguida Mozaniel com 3 minutos de resposta. Mozaniel, você fala muito do seu pai, claro que seu pai fez uma gestão muito boa, a gente sabe que na época os recursos eram pequenos, mas ele soube fazer a aplicabilidade do recurso. E quando eu olho para você que é engenheiro, que é 8 anos, você forma, tem pós-graduação. 6 anos, mas fizer uma pós-graduação foi mais longe, né? Então você projeta um prédio de 10 andares e o seu Chico Pedreiro e o servente sem saber ler constrói o prédio. Quem é melhor? Quem é maior? A prática é do mesmo tamanho da teoria. O seu pai confirmou na prática. Mas o que eu quero dizer é que o que o seu pai fez está lá no passado. Sempre se faz referência, não, porque foi João Pedro, não, porque foi João Pedro. Mas o que ele fez está feito, ficou lá no passado. E hoje eu estava dizendo lá na esquina que será que vai ficar de lado, seu Leitão? Porque os outros foram pior. Se eles tivessem sido melhor, se eles tivessem feito o almanac mesmo, se eles tivessem correspondido às expectativas da população, as pessoas não lembravam do seu pai. Por quê? Porque eles teriam sido bom e era o que você se fala, por que você está fazendo alusão àquilo, assim, para fazer tipo uma luz para o seu governo? Saber quem está por O maior engenheiro que eu tive na vida foi meu pai. Por que eu coloco tanto ele nas minhas falas e porque eu faço com que isso seja evidente? Porque eu tenho nele o meu maior ídolo. E também tenho ciência, como cidadão de Guamaré, o quão ele foi importante para essa cidade. Vou dar um exemplo do que João Pedro foi conquistado. O papai construiu 2.300 casas populares. O papai fez 6 ginásios de futebol, 2 estádios de futebol, 6 ginásios de esporte. Ele fez cerca de 4 de esporte. Não vou fazer a resposta da pergunta, vamos falar de um pouco mais tempo. Mas assim, eu estou nessa luta há bastante tempo, para trazer de volta uma política que João Pedro fazia, que era uma política voltada às pessoas que precisam, na minha visão. Eu acredito que a igualdade social, através de políticas públicas, ao povo que precisa. Claro, as pessoas que já existem, que têm algumas condições, que exercem já na sua vida uma maneira de amparo
estrutural bem bacana, ele tem que fazer com que o município consiga dar a ele suporte dele crescer mais ainda. E meu pai fez muito isso, ele fez com que essa desigualdade na forma dele, do jeito dele. E nesses últimos 12 anos que eu procuro uma chance, uma oportunidade de realizar com minha formação, com o meu pensamento de mundo e com o meu pensamento de profissional, de engenheiro, e todas essas políticas de projetos, de propostas e de reestruturação, projeto arquitetônico, na qual mudaria em termos de visibilidade a questão turística, mas também daria sustentabilidade às famílias que poderiam usar assim, daqueles quiosques que vendem açaí, que vendem tapioca do Marujo, e assim, usar desse meu ensinamento de filho, incluído, voltado para as pessoas que realmente precisam, e da minha profissão de engenheiro, de reestruturar a cidade, assim como o meu pai fez. Nossa cidade toda sabe que se tirarmos as obras que João Pedro fez, o engenheiro João Pedro fez, a gente fica quase sem nada. Mas assim, eu tenho orgulho de colocar ele no centro, porque não vamos mentir, eu estou nessa luta, tem todo um amparo que João Pedro deixou em termos de vida e de cidade, de cidadão. Né? Então eu me orgulho muito de falar o nome dele, falo sempre, e a cidade também, ao perceber na entrada da casa os ensinamentos que ele me deixou, também me abraço dessa forma. Eu falei isso porque hoje a gente está num plano de gestão de futuro, né? Então a gente, claro, que nem retrovisor de carro, tem muita gente que diz, vou olhar para o retrovisor. Na verdade, o retrovisor não foi feito para olhar para trás, foi feito para ver quem vem atrás, que é para que não possa ser atropelado por alguém, né? E é claro que o legado dele, a gente não vai nem discutir aqui, a gente sabe disso. Houve, na época, a estruturação financeira para isso também, ele era um simples agricultor, e aí a pauta não é dinheiro. Eu falei isso porque você sempre dá luz, e eu com isso não estou desqualificando, não. Claro, cada candidato fez o seu dever de casa. Por exemplo, a Petrobras hoje, ela está em Guamaré, o porto está em Guamaré por causa de Moisés, ia pagar rios, e por causa de Jafé, que eu admiro por isso, por causa de Cabo Moisés, que era cunhado de Jafé, por causa de um cara chamado Gonzaga, que conhece, botava as barras para fora, e seu Vivi, o pai do Zé, que também era prefeito. Então esses caras, eles mapearam o rio e eles convenceram a Petrobras a entrar em Guamaré, mas Galinhos teriam uma visibilidade maior. Então cada prefeito deixou o seu legado, né? O que eu quero o que é que nós queremos para frente, porque o que foi feito, os recursos financeiros estavam lá, o salário foi pago, o cara prosperou, às custas do erário público também, honestamente, claro, que se recebeu o seu salário. Então, eu sempre falo, o que é eu, o que é que eu vou fazer, o que é que eu quero. O meu espelho é a minha ideia, o que é que eu olho. Então, sempre estou olhando isso, sabe? Você sempre faz alusão a isso, por isso que eu fiz essa pergunta. Agora eu faço mais uma pergunta para ele. Não, é só concluir essa daí, que é a sua réplica. Sim, minha réplica. Isso. Então, eu estou capaz de governar a cidade, com as ideias que eu tenho. Também tenho uma mãe que foi enfermeira há muito tempo, uma pessoa vivendo na comunidade. A gente tentou campanha política também, né? Eu fui candidato a prefeito, fui candidato a vereador uma vez. E nessa luta a gente já tem 24 anos da nossa vida, tentando também, assim que nem você nessa ardurosa batalha, querer o melhor para a nossa cidade. E a gente pode trabalhar em parceria, em harmonia, porque o que eu mais recrimino nessa cidade é você se eleger o que ele quer falar. Eu disse a você, mandei uma mensagem, o meu partido pode ir contra você? Eu mandei uma mensagem, mas eu não faço isso. Ou o povo acredita nas urnas, ou o povo acredita no Marujo, ou você se elege, ou eu me ligo. Não é isso? Os outros dois eu não posso dizer nada, porque se não vier aqui, é porque problemas estão acontecendo. Muitos. 2 minutos de réplica e encerra essa pergunta. Então, pessoal, o debate está sendo pautado muito nas visões que nós temos de Guamaré mesmo. Né? É bom que se existe, que eu estou sendo candidato por 5 vezes, e nas 5 vezes eu sempre preguei projetos e propostas para todos os segmentos. Eu já andei essa cidade por 5 vezes, eu conheço todos os problemas que ela está existindo, não serei o salvador da pátria, não vou mudar a vida de todos, mas podem ter certeza que Mozaniel ele está preparado para gerir a cidade durante esse período
na qual a cidade necessita de mudança de verdade. Né? Recentemente eu apresentei nos últimos 6 dias, todo dia, projetos que já em termos de prática, que mudariam um pouco estruturalmente e determinados segmentos da nossa cidade. Apresentei um projeto para a ponta da minha sala, que vocês podem olhar aí no meu Facebook. Apresentei um projeto da retirada da grande bacia de fezes do conjunto Vila Maria, um conjunto projetado. Apresentei um projeto de tirar aquelas bacias e colocar uma praça com árvores, com espaço de entretenimento. Apresentei também um cinturão verde para a nossa comunidade de Baixada do Meio, né, que deixaria Baixada do Meio de maneira mais arejada, com pista de ciclismo, com fontes também, né, seria a fonte usada já da água de um poço, com caixa d'água para o conjunto lá João Pedro Filho. Apresentei também um projeto da construção de uma ponte que liga Guamaré a Lagoa Seca, que mudaria a vida não só de Guamaré, mas de toda uma comunidade que faz 30 anos que é abandonada. E apresentei também, não sei se o Marujo concorda, a municipalização daqueles 14 ou 15 quilômetros da estrada de João Pedro Filho, na qual todas as nossas famílias estão correndo risco constantemente passando por essas carreiras. Além disso, tem todo esse plano de governo, as pessoas de Mozaniel, você vai fazer tudo isso, nós teremos que fazer de tudo, do primeiro dia ao último dia, para tirar todas as mazelas que a Prefeitura está nesse momento, os contratos astronômicos, né, e conseguir realizar o que é necessário na nossa cidade. Okay. Então, eu estou apresentando um plano de governo há bastante tempo. Ok. Candidato Marujo, com a sua segunda pergunta. O seguinte, a folha de pagamento de Guamaré demanda de 6 milhões de reais. Na minha projeção orçamentária, eu consigo torar 2 milhões com pessoas que ganham muito dinheiro, com contratações indevidas e também com o que eu sei que tem acontecido ao longo do tempo, que são pessoas que nos chamam de preguiçosos, elas dizem que nós não somos capazes, e aí elas vêm para dentro da nossa cidade, e aí quando eu vou conhecendo elas, eu vou vendo que elas também não são capazes. Falando da secretária de turismo, que inclusive eu estava falando agora que seria sua secretária de volta, a pedido do deputado, porque ela é candidata do seu partido lá em Natal, e eu soube que ela seria secretária de volta. Eu não sei se não exploraram a capacidade dela de gestão, não é? Mas quando ela chegou, foi eu que dei um giro todinho no município, mostrando, andando na minha lancha, andando por dentro do manguezal, mostrando tudo a ela. Que nem eu estava falando, eu só não mostrei o pulo lugar. Então eu pergunto agora, Mozaniel, eu estive olhando os seus projetos, é interessante, eu pretendo fazer um calçadão de baixo do meio até o Marizeiro, também com ciclovia, iluminação ali, só de um lado, outro lado é Pedro Avenida, só do lado, iluminar aquilo, o povo anda no escuro, tudo bem. Agora eu quero fazer a pergunta seguinte, para o esporte, o que é que você tem? Marujo, primeiro, para realizar a análise aí da menina lá, na qual nunca tive contato e por estar no partido a nível nacional, não significa dizer que tem vínculo algum com o Mozaniel, né? Primeiro porque eu acho que eu sou um dos políticos há bastante tempo que determina uma linha de segmento de que nossa cidade tem que se autogovernar. O que é que se autogovernar? A nossa cidade tem que gerir o próprio recurso. Isso é em todos os segmentos. É em secretários, é em diretores, é engenheiros, é enfermeiros, e não olhar eles por votar ou não votar em Mozaniel. Ou seja, a pessoa que se consegue qualificar uma dificuldade e chegar no município e não ser parado simplesmente porque ele não está vestindo uma cor de determinado partido, isso é incorreto. Então faz tempo que eu prego isso na praça pública, de que com o Mozaniel, o governo, as partes serão com as pessoas da cidade, né? Nada contra as pessoas de fora. Agora, o recurso é nosso. Então quem tem que gerir, quem tem que mudar essa cidade somos nós. Claro, determinados setores que não existe a capacidade, não existem pessoas, que se coloca uma pessoa lá para fazer com que a gente evolua também nesse sentido, né? E, desculpa, a menção, a pergunta foi... No esporte. No esporte. No que eu vejo, né? Para a gente conseguir, em algum momento, ter outros Douglas Júnior, né? E ter outros François, a gente tem que começar a fazer com que o esporte ele seja reativado de base mesmo, né? Nós não temos mais interação entre a educação e o esporte, a gente não tem calendário esportivo, a gente, as últimas obras aí desse prefeito foi colocar espaços de esporte em alguns assentamentos que até hoje não foram usados, né?
Sei. Não tem calendário, não tem práticas esportistas, não tem incentivo. Tem muitos jovens aí que o pai chegou e falou, meu filho tem habilidade, mas não conseguiu um carro para levar ele para o Peneirão e Açu. Assim, é a política que tem que ser usada? Não. Agora a gente tem que fazer com que essa prática de base ela seja exercício. A gente tem escolinhas, tem projetos sociais, não vinculados isoladamente, mas vinculados entre o esporte, inclusão social, e tirar o povo, esse jovem, de outro mundo, porque a vida hoje ela dá muito portas para o mal, portas para o bem. Então o esporte ele é precursor para isso. Né? Nossa cidade está se enchendo de espaço de lazer, com muitos. Agora, será que era isso mesmo que deveria ser feito? Ou projetos que fizessem com que essas pessoas que porventura, por habilidade, por bênção de Deus, tinham talento, ele tem um amparo do poder público para conseguir sair daqui e se transformar no outro Douglas Júnior. Eu queria muito ter sido o prefeito da época de Douglas Júnior em Ascensão, porque eu ia usar Douglas Júnior para ele dar exemplo a jovens de 10, 12 anos, dar palestra ali. Douglas chegou no aeroporto, o poder público é para pegar ele lá, entrar num colégio, dê palestra aí para esses 2 alunos. Eu não sei falar, fale 10 minutos de como você conseguiu chegar e do que você é hoje. Assim, eu acho que esse tipo de política é importante. Vai continuar. Na verdade, você falando em Douglas, há uns 2 anos atrás eu estive com o Douglas e sugeri que ele abrisse a escolinha de futsal Douglas e Daniel, que está o nome dele, inclusive. Ele sabe disso, ele deve estar vendo a nossa live agora lá no Cazaquistão, ele sempre assiste. Boa noite, Douglas, se estiver nos assistindo lá, bom dia, né? Então quero dizer uma coisa, nós vamos investir realmente forte no esporte, inclusive, a gente estava conversando, em Guamaré não vai ter estádio de futebol. É uma cidade muito pequena para ter 2 estádios de futebol, se nem time tem ainda. Já teve time, já teve o Ajax debaixo do Belém, para baixo do aquele jogo da teleárea, da central. Então, o esporte do futebol vai ser investido embaixo do meio. Eu vou melhorar a infraestrutura daquele estádio de futebol, vou fazer cobertura, vou botar café da manhã para os alunos, para os meninos lá. Por quê? Porque a gente vai fazer com que embaixo do meio gere movimentos financeiros, renda através do esporte, campeonatos embaixo do meio. Eu vou implantar um clube de remo. Nós temos 120 canoas, então eu estive conversando com o engenheiro naval, ele veio em Guamaré, a gente olhou, projetou as canoas, cada canoa daquele pega 6 jogos, 3 de um lado e 3 do outro. Eu vi aquilo ali na Escócia, num campeonato de 28, umas canoas bem grandes. Quando eu vi aquilo, eu disse, as canoas de Guamaré se aplica isso aqui. Então, nós vamos implantar o clube de remo, onde se a gente montar 100 canoas, nós temos 600 jovens que estarão remando naquele cabo do rio de Guamaré, sereno, tranquilo. Daquele outro lado da praia lá, aquele campo de areia, que acho que foi o Francisco que começou, eles não terminaram. Nós vamos montar lá um clube de remo, jovens vão remar, vai ter que estar na escola, as academias vão entrar, cada academia vai pegar um grupo de canoa. Eu estive conversando com os donos de academia, e aí a prefeitura entra com água, entra com fardamento, entra com protetor solar, e as academias, aí vai haver os financiamentos, vai haver os patrocinadores, entendeu? Então, e aí eu pretendo fazer uma arena de luta oficial, tem um amigo meu, Jairo Macedo, que promove luta agora fora do país. Inclusive ele até conseguiu uma luta para Lucas, parece que Lucas estava acima do peso, não sei como foi, não foi lutar. Então, nós vamos montar uma área ali de Guamaré, vai ter tudo, tem que ter estacionamento para ter alimentação, tudo. O que Adriano está fazendo ali é uma injustiça muito grande com aquele complexo esportivo. É imprensado, não tem vestiário. Eu não sei como é que vai ser ali, não tem nada para as pessoas comer. Parece que tem uma arquibancada que vai caber 300 ou 400 pessoas. Como é que você vai chegar a 10 ônibus de aluno em 4 arenas daquela? E ainda, inclusive, critiquei muito, mandei mensagem para ele, rapaz, não faz assim, cara. Quando chover, não vai ser campo, vai ser piscina. Então, só concluindo aqui, no esporte a gente tem esse segmento que nós vamos investir, sem falar na escola de natação, para todos os meninos aprenderem. Então, eu pude ver que você tem uma visibilidade no esporte, mas nós queremos integrar isso, inclusive, com o esporte internacional. Então, essa é a minha resposta nesse campo do esporte. Mas existe uma coisa que precisa acontecer primeiro, é que o povo está passando fome no município afora. Passando fome. A história da Covid-19, os caras não deram nada para ninguém. Só aquela cestinha da escola que já era obrigatória. Hoje mesmo, agora à noite, alguém me ligou, Maruja, que não tem o que comer. E aí a gente não pode resolver. As pessoas querem que a gente consiga resolver em 45 dias. O que os caras não fizeram em 48 meses, em 4 anos,
Então chegou a hora realmente da mudança. É. E aí vocês vão escolher o Mozanel, porque parece que só sobrou nós dois. Alô, meu caro, é você que tem lá, que segue o verde. Está na hora de você analisar nossas propostas, deixar a bandeira partidária para lá e vir votar no Marujo, que dá tudo certo. 2 minutos para réplica, Mozaniel. Bom, pessoal, concordo com o que o Marujo falou, mas eu queria trazer de volta uma visita que eu fiz ontem, inclusive há pouco tempo eu tinha falado. Eu visitei outro estádio de futebol de Guamaré, ou o que restou dele. Isso. Amanhã eu vou até lançar um vídeo sobre. Amigo, é triste a realidade de que nossa cidade está, pelo sonho pessoal de uma pessoa. Eu não tenho nada contra o candidato pessoa, mas eu tenho contra o que foi que ele fez com a gestão da nossa cidade. Eu entrei no estádio de futebol e não tem mais estádio, não tem mais arquibancada, não tem mais gradeado, não tem mais muros, e se passou-se 16 anos, né? O que é nosso foi deixado de ser colocado abaixo, né? E de forma até egoísta, porque a única pessoa que usa o campo de Guamaré é o próprio prefeito. E ele faz questão de dizer, esse prefeito, ele faz questão de dizer que ele só usa, só joga lá quem é amigo dele, só joga lá quem é amigo do amigo dele, e esse problema na nossa cidade está há muito tempo. Eu queria deixar registrado também aqui, todo mundo está assistindo, as pessoas que estão há 16 anos aí, nos cargos comissionados, que se acham dono dos órgãos públicos, foi quem está deixando nossa cidade essa opressão que foi feita. Tem pessoas que vão procurar uma UPA, o mínimo que ele quer, o mínimo que o cidadão quer é ser bem atendido. É chegar lá, porque se ele está indo procurar, é porque ele está procurando algum benefício do poder público. Ou um bom atendimento, ou uma solução do seu problema. Esses últimos anos, e vocês sabem, cidadão aí, o que eu estou falando, nossa cidade vive um sistema opressor. As pessoas se acham dono do órgão, dono das instituições, tratam as pessoas como se fosse objeto. Inclusive agora na eleição. Tentam tratar as pessoas como se fosse objeto. Então, esse tipo de pensamento de gestão é o que tem que mudar. Não é mais os candidatos, é o pensamento de como gerir de verdade. Concluímos agora essa segunda etapa. Vamos ter apenas 5 minutos de pausa, apenas para que os candidatos possam tomar uma água, beber caso queiram, e já retornaremos com as perguntas que foram feitas pelo pessoal do município, né, dentro do formulário. Nós vamos organizar aqui e em seguida voltamos com as perguntas e respostas dos candidatos para a população de Guamaré. Por mim, 5 minutos pode eliminar e a gente continua. Se eu não ele está falando que ele já tem um outro compromisso, né? Ele está querendo. Se você quiser continuar, Essa parte a gente está aqui rapidamente. isso. Não, eu vou passar um pouco daquela. Pessoal da nossa live, está todo mundo online aí. Nosso debate continua. Faça suas perguntas. Não sei explicar, não. Eu já vou falar, já. Não, você está chegando lá. Na nossa live. Tem Então, o estádio é diferente, ele veio todo, né? Eu vim, estava reclamando aqui porque eu vim tudo assim, porque eu vim preparado para o dia 1º de janeiro. Embaixo. Quê? O Bia, você vai entender que não tem microfone, você vai tudo lá. Tem um ar-condicionado, o ar-condicionado trabalha. Eu já trabalhei em altas temperaturas de 50 graus. É por causa da capa. Agora tu vai ter que também. Então, eu vou fazer uma segunda tradução, vocês façam. Peraí. Essas páginas não saem. Alô, pessoal que está ligado. Se quiser dar uma nossa live, pausinha. nós vamos sair pelo intervalo e daqui a 5 minutos estaremos de volta, ok, pessoal? Alô, galera do Plenação, estamos aí.